Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma porção do Alimento Diário, quarta-feira. E o tema de hoje é a manifestação da verdade, um viver de justiça. No Salmo, capítulo 40, versículo 10 diz: Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. A Bíblia é a única verdade, porém, muitos se opõem e defendem que cada um possui sua própria verdade e dizem que os ensinamentos da Bíblia estão ultrapassados. As pessoas podem até discutir isso, mas quando o nosso viver manifesta a realidade divina que está em nós, esse viver de justiça silencia toda a discussão. Por isso que nós atestamos que a Bíblia é a única verdade. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 8, diz: Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente ouro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse trecho não discute a respeito da verdade, mas revela que a manifestação da verdade é a justiça. Por isso que o nosso viver deve ser na verdade. Porém, ninguém consegue falar nada contra a justiça manifestada em nosso viver. Pode até argumentar contra o ensinamento da verdade, mas não consegue discutir sobre a realidade manifestada em nosso viver. Porém, se o seu viver for caótico e estiver em desordem, isso prova que a sua verdade não é uma verdade genuína. Provamos nossa verdade pela justiça que vivemos. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4, nos mostra que todos passaremos pelo juízo de Deus, tanto os vivos quanto os mortos. Se alguns pensam que não passarão pelo julgamento de Deus, estão completamente enganados. Meus amados irmãos, esse é o momento para pregar a palavra, porque chegará o tempo em que as pessoas não suportarão o ensinamento saudável, ou seja, ouvirão apenas aqueles que falam o que eles querem ouvir, o que lhes é agradável, a fim de atender às suas cobiças. Não percamos a oportunidade de pregar. Tudo se resume apenas a ouvir. Todos gostam de ouvir, mas no momento de executar, de trabalhar para Deus, ninguém se dispõe. Amados, vemos que o ensinamento saudável nos dá saúde, nos dá vida para crescermos e para executar o plano de Deus, para colocar a economia de Deus em ação. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Estamos na era do Espírito e especialmente no momento da aurora, um momento único, singular, em que os 7 espíritos descritos em Apocalipse 4, versículo 5 atuam na igreja. Isto é, o Espírito atua com sua força total. Não é tempo de ficar apenas discutindo e ouvindo fábulas e mitologia. Vamos trabalhar na direção que o Espírito nos tem dado por meio da palavra profética. Não podemos ficar no que é tradicional, no que é convencional. Não podemos ficar só ouvindo. Precisamos executar a palavra. O Espírito deseja mover-se rapidamente e a nossa mentalidade pode atrasar o seu trabalhar. Deus quer que os líderes das igrejas, os líderes da obra, acompanhem o que o Espírito tem feito e avancem. Vamos trabalhar na direção em que o Espírito nos tem dado por meio da palavra profética. Aleluia! Paulo tinha um viver que agradava ao Senhor. Ele se preocupava com a palavra que recebia de Deus e queria transmitir às igrejas. Paulo tinha um coração puro, por isso foi aprovado por Deus. Assim, Deus o encarregou de abrir os mistérios de sua revelação. Tudo que Paulo ensinou nas igrejas dos gentios foram ensinamentos saudáveis que promovem a economia de Deus na fé, que produz saúde espiritual nos irmãos. Falar de consciência boa e fé sem hipocrisia, ele mostrava que era sensível à luz do Senhor, que não havia nenhuma barreira entre ele e o Senhor. Assim deve ser conosco, amados irmãos. Amados irmãos e ouvintes,
Vamos conservar um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, sincera diante do Senhor. Assim, o plano de Deus se cumprirá por meio de nós. Aleluia! Quero terminar com uma oração. Amado Deus, que nós possamos, Senhor, ouvir o Teu falar. Queremos ser fiéis, assim como o apóstolo Paulo foi usado por Ti. Por isso, Senhor, que nessa manhã venha nos usar, Pai, para que possamos seguir o Espírito, para que possamos seguir a Tua vontade, para que executemos o Teu plano. Amado Deus, nós Te agradecemos pelo dia de hoje. Nos abençoa, ó Senhor Jesus, e nos dá, Senhor, a Tua direção para prosseguirmos, ó Senhor Jesus. Amados ouvintes, Deus te abençoe e te guarde durante todo o seu dia.